Cenas de morte não são nada raras quando a série em questão é The Sopranos. Se você acompanha aqui o canal, já sabe que foi exatamente uma cena desse tipo que fez com que The Sopranos, ou Família Soprano, como ficou conhecida aqui no Brasil, mudasse para sempre a história da TV. Eu falo sobre isso nesse vídeo que eu estou deixando passando aqui no card, no qual eu analiso o quão revolucionário foi para a história dos seriados de TV o quinto episódio da primeira temporada de The Sopranos, no qual o protagonista da série, o Tony Soprano, mata um homem a sangue frio durante 1 minuto e 10 segundos. Mas uma morte visceral e brutal não é nem de longe uma exclusividade desse episódio. Ao longo das 6 temporadas de Sopranos, 62 mortes aconteceram, isso contando apenas aquelas que foram mostradas na tela. Foram homens e mulheres aleatórios, mas também personagens conhecidos e até amados por nós, o público, que acabaram morrendo em função das decisões que eram tomadas naquele universo que estava sendo retratado. Mas existe uma morte em específico que foi diferente das outras e que justamente por isso, na minha opinião, é a mais impactante de todas elas. Eu tô falando aqui de uma execução que acontece no final do 12º episódio da 5ª temporada de Sopranos, Long Term Parking. Oi, eu sou Henrique Massaro, esse aqui é o Troca Letras, canal que eu criei para poder falar sobre as grandes histórias do cinema e das séries de TV. Muitos de vocês que chegam aqui nesse canal chegam através desse vídeo falando sobre o episódio de The Sopranos que mudou para sempre a história da televisão, e isso me deu ainda mais vontade de seguir falando sobre essa série, que é uma das minhas favoritas. Então, antes de seguir, eu preciso te pedir para deixar uma curtida aqui nesse vídeo, comentar aqui embaixo o que está achando desses conteúdos e principalmente se inscrever no canal e ativar as notificações. Essa última parte é realmente muito importante, tanto para que você aí não perca nenhum dos vídeos que eu posto aqui pelo menos 2 vezes por semana, quanto para que eu possa seguir produzindo esses conteúdos. Dado esse recado, vamos falar então sobre The Sopranos. Claro que para poder chegar na cena que na minha opinião é a mais impactante de The Sopranos, eu vou precisar entrar em spoilers da série como um todo e desse episódio específico, no qual a gente acompanha, num dos núcleos que está sendo retratado, o Tony e a Carmela tentando se reconciliar depois de terem se separado, de terem tido vários problemas ali no casamento. Os dois discutem as experiências que eles tiveram e que acabaram levando à sua separação. Durante o jantar que eles combinam para discutir a sua relação, a Carmela dá condições para que o Tony possa voltar para casa, para que eles possam reatar. Ela diz que chegou à conclusão que ela precisa se ocupar com algo, e esse algo é vir a construir uma casa com seu pai para que depois eles possam vender. Isso vai custar, para comprar o terreno e os materiais de construção, $600 mil para o Tony. Além de concordar com isso, o Tony promete que a Carmela vai parar de se preocupar, de ser impactada pelos casos extraconjugais que ele sempre teve. Eles então concordam que ele vai poder voltar para casa, e isso tudo é feito quase que como um contrato que está sendo firmado entre duas partes interessadas e que é selado com um beijo bem protocolar entre os dois. A Carmela concorda em fingir que não está sendo traída nunca mais, desde que o Tony se esforce o suficiente para que ela não precise ver nem ouvir nada sobre isso. E o Tony, por mais que queira demonstrar o quanto a sua mulher é importante para ele, ele não promete em nenhum momento que ele vai parar de trair ela. Em seguida, ele vai até o hospital onde a sua amante, a Valentina, está internada, e acaba terminando essa relação que acabou gerando problemas para o seu casamento. Paralelamente, o Tony Blundetto, primo do Tony Soprano, matou o irmão do Philip Leotardo. Depois disso, o Little Carmine, filho do Carmine Lupertazzi, que morreu faz pouco tempo, acaba concordando que o John Sacrimoni, o Johnny Sack, assuma todo o poder da sua organização. O Johnny Sack está completamente revoltado com o Tony por ter mentido sobre a morte do Joey Pepys e também sobre a morte do irmão do Philip Leotardo. Ele ordena que o Tony localize o Tony Blundetto e deixa bem claro que o seu primo vai ter sérios problemas, vai sofrer as consequências pelo que fez. O Tony, Soprano no caso, grampeia todos os seus telefones para que ele possa localizar o Tony B assim que ele entrar em contato. Lá pelas tantas, ele finalmente liga e acaba pedindo desculpas por tudo que aconteceu e também pede para que o Tony cuide dos filhos deles na sua ausência. O Tony também se desculpa por lá atrás ter tido um ataque de pânico e não ter ido no assalto que acabou resultando na prisão do Tony Blundetto, e diz que os dois estão quites.
Depois que ele desliga o telefone, ele rastreia a ligação e descobre que o Tony Blundetto está escondido na fazenda do tio Pat. Depois, mais pra frente no episódio, o Tony ainda vai encontrar pessoalmente no Johnny Sack, é o primeiro encontro que eles têm desde que o Johnny assumiu todo o poder da organização do Pertazi, e ele pede como amigo que deixe que ele mesmo cuide da execução do seu primo. O Johnny nega o pedido e deixa bem claro que quem vai cuidar de tudo isso vai ser o Philippe Leotardo e ele com certeza vai torturar o Tony B antes de executá-lo. O Tony diz que então não vai entregar o seu primo, ainda ofende Johnny Sack e vai embora. No terceiro núcleo, finalmente, nós vemos a Adriana Lacerva, que começou o episódio recebendo más notícias da sua médica. Ela tem sofrido de alguns problemas digestivos e vai precisar começar a tomar esteroides, o que vai causar problemas na sua aparência, deixando ela com, eu cito aqui, uma cara de lua. Tudo isso enquanto ela planeja o seu casamento com Christopher. O FBI, que já tinha se aproximado da Adriana várias vezes ao longo da série, monitora a boate dela depois que ela não permitiu que eles colocassem câmeras lá dentro. Os policiais descobrem que aconteceu uma morte dentro do clube e que ela ajudou a encobrir esse fato. Isso é o que eles precisam para finalmente confrontar a Adriana, ameaçar ela e dizer que ela tem que colocar uma escuta para que eles possam obter informações sobre a família Soprano. Apesar de estar completamente de mãos atadas, ela se recusa a usar uma escuta, mas diz que vai tentar convencer o Christopher Moltisanti a passar para o lado do FBI. Ela acredita que ele possa topar porque recentemente ele está muito revoltado com o Tony por ter diminuído o poder dele dentro da organização e também por ter obrigado ele a voltar a beber. A Adriana finalmente se reúne com o Christopher e acaba confessando que, sem querer, ela acabou se vendo obrigada a ser uma informante do FBI. Ele fica completamente emputecido, estrangula a sua noiva quase que até a morte e larga ela começando a chorar, porque ele se dá conta que tudo isso é uma sentença de morte para eles dois. Ela então sugere que eles tenham uma alternativa de sair da cidade, fugir, ajudar, cooperar com o FBI e deixar tudo aquilo para trás. Nessa cena aqui eu quero só chamar atenção rapidamente para os olhos do Christopher Moltisanti, para a atuação do Michael Imperioli no momento em que a Adriana revela tudo isso que está acontecendo. Como só no olhar ele consegue passar todas as emoções que ele está sentindo, tudo está passando a 1000 por hora na cabeça dele, nessa possibilidade de abandonar tudo que ele construiu, entregar aos companheiros e deixar essa vida para trás. Eles viram uma noite desgastante nesse dilema, o Christopher parece bem inclinado até a aceitar essa possibilidade, que parece ser a única que ele tem nesse momento. Daqui a pouco ele se levanta e diz que vai comprar cigarros. Num posto de gasolina ele acaba observando uma família saindo numa loja de conveniências e entrando no carro onde está tudo empilhado, numa situação bem precária mesmo. Não dá pra dizer exatamente o que se passa na cabeça do Christopher nesse momento, mas provavelmente ele tem uma visão do futuro que ele vai ter caso deixe essa vida toda que ele construiu para trás, caso ele saia de Nova Jersey e esqueça a sua vida de mafioso. Talvez ele também pense em todos os luxos que ele tem hoje, luxos que ele percebe que ele não está disposto a abrir mão. Em seguida, a Adriana recebe uma ligação. Do outro lado da linha está o Tony Soprano ligando de um telefone público. Ele diz que está tudo bem, mas conta que o Christopher tentou se matar. Diz que ele está no hospital e pergunta se teve algo que andou deixando ele nervoso recentemente. Depois ele ainda diz que o Silvio Dante está indo buscar a Adriana para levar ela para encontrar com seu noivo. É uma armadilha, mas que funciona muito bem, porque pode fazer com que nós, o público, caiamos nela junto com a Adriana. Essa cena quase foi cortada desse episódio, mas acabou ficando porque a Drea de Matteo e o Steven Van Zandt, que interpretam respectivamente a Adriana e o Silvio, foram até o criador da série, o David Chase, e pediram para que a cena fosse mantida. Eles disseram que com ela no episódio, a audiência podia ser levada a crer que o Tony estava realmente falando a verdade. Além disso, nós não vemos o Christopher indo procurar o Tony e contando tudo o que aconteceu. Pelo menos não nesse episódio. Os detalhes dessa conversa só são mostrados mais pra frente. Nós ainda temos um breve momento da Adriana sonhando acordada, pegando a sua mala e indo embora sozinha, enquanto no fundo toca a música Living California, do Sean Smith. O início da letra dessa música diz o seguinte: se você em algum momento quiser deixar a Califórnia, talvez em uma outra vida você gostaria de ficar, e o diabo talvez possa chamá-lo quando ele achar que é o momento, você sabe que ele baterá na sua porta se você continuar aqui. E logo em seguida nós vemos que na verdade a Adriana está no carro com o Silvio Dante. A morte dessa personagem começa a ficar impactante antes mesmo de ela acontecer. Além de ela ser querida pelo público, a maneira como a coisa toda é feita é bastante angustiante. A Adriana segue no carro com o Silvio Dante indo para um lugar cada vez mais afastado.
A cada segundo que passa, ela vai se dando conta do que está prestes a acontecer e nós, o público, vamos percebendo junto com ela. Até que o carro faz uma curva e para no meio de um arvoredo. Chorando, ela é arrancada de dentro dele pelo Silvio. Ela sai engatinhando sobre as folhas que cobrem o chão. O Silvio sai caminhando atrás dela, os dois saem de cena, a câmera sobe em direção às árvores e nós só ouvimos o barulho dos tiros. Existe toda uma teoria meio estapafúrdia de que a Adriana não morreu ou de que ela teria reencarnado num gato que na temporada seguinte fica encarando o Christopher. Essa teoria se justificaria tanto pelo fato de ela ter saído engatinhando dessa cena quanto pela roupa que ela aparecia usando no início desse episódio. Mas nada disso aqui vem ao caso. O que interessa aqui é entender por que essa cena é tão impactante, já que essa execução sequer aparece na tela. E eu acho que é justamente por isso. Nessa entrevista, o roteirista Terence Winter fala sobre diversos detalhes do processo de escrita desse episódio. Ele diz que não sabe exatamente por que ele escreveu essa cena assim. Ele explica só que gostava da Adriana e que por algum motivo simplesmente não queria ver ela sendo morta. Mas, intencional ou não, existe um outro princípio que se aplica aqui. Não existe nada que um filme ou uma série possa mostrar que seja tão impactante ou aterrorizante quanto as imagens que nós criamos na nossa própria cabeça. Esse mesmo conceito se aplica a cenas de grandes clássicos do cinema, como por exemplo, essa cena de O Poderoso Chefão, em que o Carlo Risi espanca a sua esposa, a Connie Corleone, tudo isso dentro de um closet, sem que a gente veja o que está acontecendo e só escute o barulho dos gritos e das pancadas. Ou até mesmo em O Tubarão, quando a limitação tecnológica de ficar mostrando o tubarão a todo momento fez com que o Steven Spielberg se desse conta de que a solução seria simplesmente não mostrar essa criatura aterrorizante. Muitas vezes a nossa imaginação complementa o trabalho do diretor. Depois da morte da Adriana, nós ainda vemos o Christopher arrumando as coisas dela e jogando a sua mala num matagal. Ele ainda abandona o carro da Adriana num estacionamento, onde a gente escuta através de um alto-falante as palavras Only Term Parking, ou traduzindo, apenas estacionamentos de longo prazo, que dá nome ao episódio, já que o carro da Adriana não vai sair dali tão cedo. O Christopher ainda aparece mais uma vez, drogado de heroína no Bada Bing, onde o Tony acaba batendo nele por conta de toda essa situação. Ele também diz que está sofrendo com tudo isso, a gente viu isso ao longo de Sopranos, o quanto ele se aproximou da Adriana, e até mesmo nesse episódio ele tinha se mostrado preocupado com a situação de saúde dela e confidenciou para ela que ele e a Carmela estavam reatando o casamento. O episódio termina com a Carmela mostrando para o Tony o terreno que eles vão comprar para que ela possa construir a casa com seu pai. Nada é dito, mas esse lugar é muito, mas muito parecido com o lugar onde a Adriana foi executada pelo Silvio cenas atrás. A última imagem que a gente vê é o Tony olhando para o horizonte, refletindo, talvez emocionado por tudo que aconteceu, mas como Sopranos faz muito bem, deixando tudo aberto a interpretações. Era isso que eu tinha para dizer, esse foi o meu segundo vídeo falando sobre The Sopranos aqui no canal. Eu adoro falar sobre essa série e também gosto muito de ver as interações que o público tem com esse conteúdo. O vídeo de Sopranos, como eu disse, é um dos que tem mais visualizações e mais comentários. Não deixem de comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo aqui e também dizer que episódio, que cena específica eu posso vir a analisar mais pra frente. Era isso, não se esqueçam também de se inscrever no canal e ativar as notificações, isso é realmente muito importante para que eu possa continuar produzindo vídeos assim. Até o próximo vídeo, tchau!